Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, 1 minuto de atraso, hein? Ó quem que eu trouxe pra fazer essa live comigo. Se ninguém entrar, pelo menos eu tenho ele. Oh, Freud. Ai, espero que vocês estejam bem, né? Ai, o dia tá maravilhoso aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo. Ale. Ai, que delícia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, Ale. Bom dia, Lívia, diretamente da Península de Maraú, né? Ale, de Santa Bárbara do Oeste. Eu sempre esqueço o nome daquele lugar. Fica ali perto de Americana, né? Ai, ai. Bom, hoje o assunto é por que salvar o casamento, né? Esse livro do Prem Baba, ele fala das relações, né? Fala dos relacionamentos. E oiê, todo mundo que tá chegando. E é assim, o ponto de vista é muito diferente do que a gente ouve por aí. E só pelo que eu vou ler hoje vocês já vão perceber. Bom dia, Li. E que me fez, assim, realmente mudar muito a forma, né, de ver. Ah, essa pai americana é verdade. Tinha esquecido da mudança. Muita mudança acontecendo, né, gente? Não tô acompanhando. Aliás, tem que visitar esta casa nova da Lei, né, pós-pandemia. Então, e aí, o Prem Baba, nesse livro, que é esse livro aqui, né, que a gente tá lendo, e vamos ler por muito tempo ainda, tá? Todo dia de manhã às 7 horas. Ele traz uma visão, assim, para mim, muito revolucionária sobre essa questão do casamento, né? Quando eu vi o título, né, dessa parte, desse trecho, que chama Por que Salvar o Casamento, que tá na página 18, aqui, ó. Vou ver que eu não tô inventando. Eu não gostei muito, né? Eu não gosto muito dessa frase, né? Por que salvar o casamento? Eu não gosto muito desse approach, né? Dessa forma de falar, né? Como se tivesse que salvar o casamento. Então eu acho que assim, a frase não é muito feliz, não gosto muito, né? Porque eu acho que a gente não tem que salvar o casamento, mas a gente precisa ressignificar o casamento. E o casamento aqui é sobre relacionamento estável, que eu também não gosto dessa expressão, porque se tem uma coisa que casamento não é estável. Aliás, nada no mundo é estável, estamos sabendo disso como nunca neste momento, né? Então, aqui não se trata de um casamento no papel, de uma coisa que, né, que tem que ir lá e ir no padre, né, ou seja lá qual for a cerimônia. É a reunião estável de duas pessoas num relacionamento amoroso, tá? Então, para contextualizar sobre o que é, tá bom? Eu vou ler alguns trechos dessa passagem e aí depois eu continuo falando um pouco, né, do que eu percebo, do que eu sinto, né, em relação a esse tema e em relação ao que ele traz, tá bom? Vocês me falam se vocês estão ouvindo direitinho, tá? Se tiver algum problema, vocês me avisem. Vamos lá. Por que salvar o casamento? Aquilo que conhecemos por casamento, que é a união instável. Deixa ele saber que eu tô mudando o livro dele. Entre duas pessoas para constituir uma família, na maioria das vezes, também é uma instituição criada a partir do medo e do ódio. E assim como tudo o que sofreu essa contaminação, também está entrando em colapso. Os sinais disso são claros. Basta ver o grande número de pessoas que se casam e têm filhos de forma automática, sem nem saber se querem ou por quê. Apenas seguem uma programação coletiva estimulada pela família, pela religião ou pela economia. Basta ver a epidemia de separações, a desesperança e o ceticismo sobre a possibilidade de ser feliz num relacionamento. Basta observar o crescente número de casos de depressão e de suicídio relacionadas
né, a forma como as pessoas se relacionam, né, no amor. Movidas pelo medo e pelo ódio inconsciente, as pessoas se encontram, mas não sabem o que, de fato, querem umas das outras. Elas estão buscando algo, mas não sabem o que é. Elas ignoram que estão procurando uma parte de si mesmas no outro e se iludem com a ideia de que o outro é a fonte de felicidade. Esses dias atrás eu fiz um post sobre isso, olha a sincronicidade. Essa ideia é fonte de grande sofrimento nas relações. A proposta desse livro é justamente ser um aliado no processo de transformação, auxiliando na ressignificação do conceito de casamento e, consequentemente, do conceito de família. Porque enquanto o casamento e a família não forem ressignificados, o que é sinônimo de iluminar o núcleo da sociedade, não haverá mudanças. Ou melhor, haverá mudanças, mas a custo de grande sofrimento. A transformação é inevitável, mas o sofrimento pode ser evitado. A dor da mudança é inevitável, mas o sofrimento é necessário. E é isso, né? O principal desse trecho é falando sobre essa, né, ele introduzindo, né, o principal ponto do livro, que é ressignificar a forma como eu me relaciono com o outro. Então aqui ele fala muito sobre o casamento, assim, ele começa falando, mas como eu já leio o livro, eu posso dizer para vocês que serve para tudo, para todas as relações, porque toda relação ela tem um objetivo, vamos dizer assim, deveria ter, né, um objetivo saudável de amor. Qualquer relação com qualquer pessoa, não só uma relação onde envolva aí o eixo emocional, sexual, né? E a gente sabe que é o grande desafio da nossa existência, né? Se relacionar, que ele começa o livro, inclusive, falando que a vida é relacionamento. E o casamento, para mim, assim, é o relacionamento. Ei, bom dia, meninas. Gente, vento solar, eu não lembro quem é. Aí vocês põem essas fotos lindas, mas eu não consigo ver quem é. Bom dia, Antonieta. Manda um beijo pra Yasmin, pro meu pai, saudade de vocês. Bom dia, Margot. Bom dia, Lucília. Sábado lindo, 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 maravilhoso. Então, a gente tem que olhar para o casamento entendendo que nessa união estável entre duas pessoas, e que aqui a gente também não está falando somente, né, do casamento, né, da relação amorosa heteronormativa, que a gente chama, né, mas também homoafetiva em todos os formatos que existem hoje, tá? Então, todos se sintam acolhidos por essa narrativa que a gente vai trazer aqui esses dias, tá? Então é importante entender que é a relação mais complexa que eu vejo, né? Porque é um convívio intenso. E aqui, como ele diz no texto, a gente escolhe, existe uma escolha, né? Na psicanálise a gente chama de escolha de objeto. Então, assim, você escolher, né, uma pessoa para se relacionar, né, para trabalhar com, né, escolher todas as escolhas que a gente faz, elas implicam na escolha de um objeto. O Rodrigo, eu nem vi o Rodrigo ainda hoje. Então, Rodrigo, é sobre casamento. Olha lá, né? O Rodrigo sabe do que eu estou dizendo. Então, assim, é uma relação extremamente delicada, né? Porque a gente faz uma escolha, a gente escolhe o outro, mas a gente não entende de verdade por que a gente escolheu. Aí alguém pergunta pra você, mas por que você está com ele? Ou por que você está com ela? Porque eu amo, porque não sei o quê, porque é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, né? E ao longo dos anos no relacionamento, né? Eu e o Rodrigo, por exemplo, estamos casados aí
Faz as contas, a gente passar vergonha ao vivo aqui. No... Mas já são mais de 15 anos casados. É isso. Fazer as contas, ó, a gente casou em 2007, né? Então, é bastante tempo junto, né? Então, assim, não tem como não ser uma montanha-russa, né? Um convívio diário, né? E aí depois envolve crianças, envolve o núcleo familiar de um, as crenças que vêm desse núcleo familiar, o núcleo familiar do outro, as crenças que vêm desse outro núcleo familiar, né? Como alinhar tudo isso, né? Porque a gente vai alinhar, a gente não vai fazer com que um aceite 100% as regras do outro, né? Que se insira naquele formato de ver a vida e vice-versa. Então vai nascer daqui novas crenças, né? Novos pontos de vista, novos, até porque a gente não está nascendo na mesma época que os nossos pais, né? Então a cultura mudou, o lugar onde a gente está mudou. Então tudo muda, as situações que a gente vai viver. Mas enfim, a gente faz uma escolha, a gente escolhe uma pessoa e tem um motivo inconsciente, muito forte, né? 14 anos, a Lezinha, e a Lezinha, ela sabe tudo, gente, da minha vida, ela sabe mais da minha vida. Se vocês querem saber da minha vida, perguntem para ler, para o Rodrigo, ou leiam o meu blog que eu escrevi. Lá tem bastante coisa que tudo isso, todas essas pessoas sabem e eu já esqueço, eu sou muito doida. Nesse ponto, realmente, eu não sou muito confiável, assim, eu esqueço um monte de coisa. Porque é muita coisa, né? Vamos dizer, uma vida muito intensa. E aí... né? Então, assim, a gente faz uma escolha que tem uma motivação. E muitas vezes, a motivação principal dessa escolha não é amor, né? Não é. Eu sei que é um pouco chocante isso, mas não é. Bom dia, Rodrigo Vizinho. Muitas vezes é realmente um desejo de vingança, um desejo de ódio, né? Você enxerga no outro coisas que você precisa trabalhar em você e ele vem como um convite. Só que você não sabe. E aí, ao longo dos anos, você vai percebendo que existem muitas diferenças, né? Inúmeras. E assim, diferenças na essência de quem você acreditava ser. Que é onde estavam as suas crenças. Tudo aquilo que você veio, né, da sua família, do que diziam para você sobre você. Porque a nossa construção, ela se faz a partir do outro, né? A gente fala assim, eu sou o produto do meio, né? Isso é inevitável, né? A criança, ela tem a essência dela, tá ali a sementinha, mas durante muito tempo, o que ela mostra para o mundo é o que o mundo diz para ela que ela é, né? Então vem todas as crenças, tudo aquilo que os familiares, principalmente, né, mãe e pai no começo, mais do que tudo, e eu falo que esse papel é de uma responsabilidade gigante, que por mais que os pais, a gente hoje em dia tem muito conteúdo falando sobre isso, é na prática de que a gente vai aprender isso, né? Quando a gente vai ver os nossos filhos replicando coisas que a gente não gosta na gente, né? Quando a gente vai ver eles gritando ou falando alguma coisa no mesmo tom que a gente fala, porque é isso que a criança faz. E a gente vai se formando a partir desse olhar externo. E a gente vai, inclusive, pegando as dores dessas relações, por conta das frustrações que a gente viveu na vida, e a gente projeta nesse relacionamento amoroso. A gente projeta nesse outro. Tem muitas questões que entram no casamento, que entram nessa relação. Então é extremamente instável. Por isso que eu falo, não tem nada de relação estável no casamento. Se a sua relação é estável, o que é ser estável para você? Né? Porque para mim não é. Cada dia é uma coisa diferente. Na pandemia, mais do que nunca, né? Porque o convívio está mais intenso. Antes a gente estava casado todos os dias, mas a gente não ficava na mesma casa todos os dias. E muitas famílias estão vivendo isso hoje, né? Então não tem só essa questão do me incomoda, mas ok, período comercial a gente pelo menos fica longe. Não, você tem que conviver e olhar para aquelas questões que incomodam um no outro, que na verdade é o incômodo de nós mesmos com aquilo que a gente vê no outro, que é nosso,
e que a gente não consegue lidar. Imagina você fazer isso o dia inteiro, né? É extremamente desafiador. Quando vem os filhos, quem tem filhos sabe, é mais desafiador ainda, porque aí é uma divisão, e aí vem outras questões, porque a relação com os filhos também vem o espelhamento, também vem as projeções, né? E acaba sendo, assim, uma das experiências de maior aprendizado, de maior evolução que eu conheço, né? Eu acho uma pena, realmente, que a grande maioria dos jovens hoje não queiram saber de relacionamento estável. Não queiram, assim, eles não falam mais em casamento, e não só no sentido tradicional, de realmente de construir uma vida juntos. E hoje eu posso falar, depois de tantos anos e passando por tantas experiências, né, o quanto vale a pena, o quanto eu evoluo todos os dias, o quanto eu preciso me olhar em lugares que machucam muito, né? A partir do momento que eu entendo por que eu escolhi quem eu escolhi. Então hoje eu consigo olhar para o Rodrigo e saber por que eu escolhi o Rodrigo. Eu amo? Amo. É só isso? Não. Né? Existem motivos que não são tão saudáveis numa escolha em relação ao outro. E é isso que gera toda essa possibilidade de evolução. Mas para isso a gente tem que tomar consciência de que existem essas questões. A gente tem que sair do relacionamento romantizado, né? De que estamos juntos porque nos amamos. Não, não é o amor que vai fazer com que esse casamento perdure. Não é, né? Ele é importante sim, mas não é só ele, né? O principal é a gente entender que um casamento é um triângulo, né? Sou eu, ele, nós. Né? E precisam ser olhados os três eixos, precisam ser nutridos os três eixos. Essa separação precisa ser entendida para que o conjunto funcione, né? O respeito mútuo, mas também a capacidade de autoconhecimento como indivíduos, como sujeitos, entendendo por que eu projeto nele o que eu projeto, por que ela projeta em mim o que ela projeta. De onde vêm essas crenças? O que de fato é meu e dela, ou meu e dele, e que a gente precisa olhar e ressignificar e entender que aquilo são crenças, que aquilo são padrões e que prejudicam a nossa relação diária e que precisam ser trabalhados. Não precisa odiar aquilo, né? Ah, eu odeio que você faz isso. A gente fala o tempo inteiro. Tá, mas por que o que você faz me incomoda tanto? Quanto disso está em mim, né? O quanto é difícil para eu aceitar que você é diferente de mim. E aí a gente entra no mito, que é o mito do Narciso e Eco, né? Que o mito do Narciso, todo mundo só pensa, né, no Narciso, né? Que ele está ali olhando e se apaixona pela própria imagem, né? Só que, na verdade, no mito de Narciso e Eco, né, ele ficava apaixonado porque ele ouvia antigamente, né, os mitos foram inventados para explicar o que não era explicável, né? Então, Eco, né, era o som do eco, né, que quando o Narciso falava, voltava para ele, né? E voltava, né, Eco ficava lá falando. Eu vou resumir bem toscamente aqui, tá? Que senão eu vou ficar até amanhã. E voltava para ele, e ele ouvia aquilo, e ele foi ficando apaixonado por tudo que ele ouvia, porque ele só ouvia a própria voz, né? Porque ele só ouvia as próprias opiniões, porque era ele, naquele som e depois naquela imagem no rio. Então, quando você encontra de fato com o outro, quando você consegue enxergar no outro, além do seu desejo de que ele seja como você, a gente repudia. Né? Aquela frase do Caetano, né? Narciso acha feio o que não é espelho. E no relacionamento a gente convive com isso, né? Da gente, a hora que olha, começa a tirar os véus e perceber, ele não sou eu, fica muito difícil conviver. Só que são anos até isso acontecer, até a gente parar de brigar com as diferenças e entender que a gente precisa integrá-las, né? Não é fácil. É extremamente desafiador, né? Mas se a gente consegue fazer esse trabalho, né, com honestidade, com maturidade, que eu acho que
é o mais difícil, né? Porque precisa ser muito maduro, precisa querer ser adulto, né? Para poder, de fato, olhar para o outro e entender que o outro é o outro, né? Eu acho que é o Lacan que fala que a gente não se relaciona com o outro, a gente se relaciona com aquilo que a gente gera de expectativa sobre quem o outro é, né? São relações de projeções, por isso que eu só namoro há 32 anos. Olha a Antonieta, gente, a Antonieta é a mulher do meu pai. Guerreira. Guerreira. Não, os dois, né? Vamos dizer, porque você é casado com a Ariana também. Não é muito fácil. Cleonina é mais fácil. Falei. Mentira. Ai, gente. Então, assim, é muito desafiador. Porque é preciso aprender a olhar para o outro, né? E quando a gente tem essa imaturidade, né? A gente não consegue olhar para o outro como quem ele é e a gente não consegue entender ele como um lugar de aprendizado. Essa relação, ela precisa ser entendida como aprendizado e para isso precisa ter diálogo. Mas para ter diálogo precisa querer conhecer o outro de fato, né? Porque senão são anos que as pessoas se arrastam projetando, porque a culpa é do outro, né? Aquela coisa, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. E não é assim, né? A gente precisa compreender o que é nosso, o que é do outro, né? E aprender com aquilo que é diferente, né? E esse é o grande desafio diário que a gente vive. É isso, amores. Que é um assunto que, assim, ele é muito... A gente vai falar bastante sobre isso ainda, né? Com essa leitura desse livro. E que, para mim, pulsa muito, né? Nessa pandemia, assim, eu mesma, assim, com o Rodrigo aqui, a gente passou por momentos muito difíceis. Eu imagino que todos os casais com relacionamento já há mais tempo, com filhos pequenos, então nem se fala, passaram por muitos desafios, né? Muitos não deram conta, entendeu? Nós, talvez, a gente tenha, assim, muitos privilégios para estar conseguindo aprender com tudo isso, né? Mas não tem sido uma coisa fácil, suave. Tem sido uma construção e uma ressignificação desse casamento a cada dia, né? Porque o cenário externo também está fazendo com que a gente fique mais vulnerável, né? O cenário que, né, do mundo da pandemia está gerando muitas inseguranças e um desespero interno de viver tudo aquilo que não se viveu até agora. Então isso muitas vezes faz com que a gente tenha vontade de mudar totalmente a situação, né? E aí a gente sai desenfreado, né? A gente sai pisando no acelerador sem saber para onde está indo, né? Que é o que eu chamo de ansiedade, né? A gente foge daquilo que angustia a gente de verdade, que a gente precisa ter coragem para olhar, que é como se fosse um caminhão correndo atrás de um carro na estrada sem acostamento. E ao invés da gente parar e olhar, descer do carro, ao invés de acelerar e tentar fugir dessa angústia, que a gente não sabe, às vezes, ela não tem nome, o que eu sugiro é que a gente pare o carro, tenha coragem de parar o carro, descer do carro e olhar para o caminhão, entender quem é que está no controle dessa angústia. E a partir do momento que você entende, né, o ponto-chave que faz com que você tenha dificuldade, né, de se relacionar de forma íntegra com o outro, né? Quais são as causas? O que você está projetando? O que você tem de expectativa ali? E até onde ela é real? Até onde ela é adulta? Né? A hora que você olha para essas angústias, você traz para a consciência. Vai resolver? Não. Demora. Não é rápido, né? Às vezes são anos. Mesmo depois que você identificou por que você casou com quem você casou, né? É muito desafiador, né? Porque tem tempos que você está ali super animado. Vamos lá, vamos olhar para isso, vamos encarar isso de frente, vamos mudar tudo. E aí vem um momento como agora, que te coloca numa situação extremamente vulnerável, repleta de frustrações todos os dias, porque não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue tomar banho, não consegue banho, né? O outro tá ali o tempo inteiro, né? É uma coisa que vai dando, essa angústia vai crescendo, né? Então, olha para ela todos os dias, entende que ela é sua, se apropria dela. E aí, depois que você se apropriar dela,
você vai ter ela na consciência. Então, por mais que às vezes a gente saia da rota e comece os conflitos de novo pelos mesmos motivos, porque é isso que acontece, você tem consciência de que tem questões suas ali e que o outro, ele só está ali como uma tela em branco para você projetar e vice-versa. Então, olha que experiência incrível para a evolução. Não é fácil. Amor, não é fácil, mas é possível, né? Eu acredito nisso, de verdade. Eu acho que todas as pessoas que decidem ter um relacionamento estável com alguém acreditam nesse lugar, mas precisa ter esforço e precisa descer do carro, olhar para o caminhão, perguntar qual é o seu nome, quem é você, o que você quer aqui e conseguir dirigir, né, esse carro com mais calma, sem pisar no acelerador, tentando fugir daquilo que não vai deixar de te perseguir. Não vai. Porque se existe, é para crescimento, né? Então, e o amor, ele vem daí, né? E essa força para estar junto, o amor faz diferença sim, né? O amor, o respeito, a admiração. Para mim, são as 3 coisas, né? E a confiança. São 4 coisas muito básicas em qualquer relacionamento, né? E principalmente no amoroso. Mas é isso, vai vir muita coisa ainda nesse livro sobre isso, né? Quem tiver interesse nesse tópico, venham todos os dias, 7 horas da manhã. Se por um acaso surge algum compromisso, né? Eu gravo antes e posto como gravação no dia, tá? Mas eu quero manter realmente essa religião, né? Pra gente poder, todo dia de manhã, ter um lugar de pensar, né? Ter um lugar de olhar pra gente, né? Porque o problema não são os outros, né? Tudo que a gente procura de solução, tudo que a gente procura de resposta está aqui dentro. O problema é que a gente está sempre apontando o dedo, né? Mas é aquela velha máxima, quando você aponta um dedo para frente para alguém, tem 3 apontando para você. Então, toda vez que a gente entra em conflito com o nosso parceiro, com a nossa parceira, também lembrar disso, né? Se eu julgo, tem mais meu ali do que dele ou dela, né? Isso dói saber, dói. Mas a verdade vos libertará, né? A frase de um cara que era bom lá na Galileia, viu? Aquele cara, sim, cara inteligente. É isso, amores. Ótimo final de semana. Tá lindo aqui em Jundiaí, não sei como tá onde vocês estão. E amanhã a gente se encontra de novo às 7 horas, tá? Muito feliz de estar aqui com vocês. E olhem para os seus parceiros e parceiras hoje e procurem entender o que ali tem de você que te incomoda, né? Quando você for brigar, pensa, tem coisa minha. Da onde vem isso, né? Por que eu cobro dele ou dela isso, né? Qual que é a minha necessidade não atendida? Qual que é a minha expectativa nesse relacionamento, né? E algumas vezes você vai encontrar que na verdade é vingança. E aí você vai lembrar de outros homens que passaram pela sua vida, que pode ter sido pai, avô, tio, porque geralmente está muito na primeira infância, né? Que tem alguma questão ali mal resolvida que a gente projeta no homem, né? Que a gente escolhe, e no caso dos homens também, né? Os homens eu acho que o mais comum é eles projetarem a mãe, né? Porque eles querem que a gente faça tudo por eles, que a gente, né, dê o leitinho, que a gente arrume a cama, que a gente pegue a meia. O meu não, né? O meu tem as suas qualidades em relação a isso, né? A Cília criou bem o bichinho. Mas eu sei que a grande maioria das minhas amigas fala que o marido não faz nada, né? Tipo, não lava nem um copo. Então, pelo amor, né, gente? Né? Nós somos esposas, mulheres, né? Não mães. Não desses marmanjos. É isso, beijo, beijo, beijo. Gratidão por estar aqui. Ótimo dia!